Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Werlane Abreu. Hoje a gente vai trabalhar a fração. Vamos definir o que é uma fração, vamos ver como a gente faz a leitura de frações, os tipos de frações e números mistos. Definição: dois números A e B, com B diferente de zero. Quando escrito na forma de A dividido por B, representa o quê? Uma fração. Quem será o A? O A será o numerador. Indica a quantidade de vezes que as partes foram o quê? Tomadas, pintadas, riscadas. Quem é o B? É o denominador. Indica a quantidade de quê? De partes iguais que o inteiro foi o quê? Dividido. Então, a gente vai conseguir o quê? Formar a nossa fração, onde o A é o nosso numerador, indica a quantidade de partes que foram tomadas, e o B indica o quê? A quantidade de partes que foram o quê? Dividida. E ele será o quê? O nosso denominador. Observe um exemplo. Eu tenho um quadrado totalmente laranja. O que eu faço com ele? Eu divido em 9 partes iguais. Dessas 9 partes, o que eu faço com elas? Eu pinto de laranja 4 partes. Então, eu posso escrever isso em forma de quê? De fração. Quantas partes foram pintadas? 4 é o meu numerador. Qual é o total de quadradinhos? 9. Então, eu vou poder representar o meu desenho em forma de quê? Em forma de fração. Eu vou ter o quê? 4 nonos, porque 4 é a parte que foi pintada, 9 é o quê? A total de quadradinhos. Fazendo a leitura, a gente tem 4 nonos. Leitura de fração. Quem vai determinar a nomenclatura das frações, assim, como que a gente vai escrever essas frações, será o denominador, tá bom? Que vai interferir na hora de a gente escrever por extenso as nossas frações. Para os denominadores igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos utilizar o seguinte termo: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá bom? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9. Para os denominadores a partir de 10, devemos o quê? O que a gente devemos fazer? Ler o numerador. E o denominador, a gente vai escrever o termo avos. A gente vai ler o numerador e no denominador, a gente vai escrever o quê? A palavra avos. 1, 12 avos. 2, 20 avos. 3, 74 avos. A gente escreve por extenso o numerador, o denominador e escreve o quê? A palavra avos. Para os denominadores 10 a 90, os múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, a gente vai escrever em forma ordinal. 1/10, 3/20, 5 sexagésimo. Então, a gente vai escrever 20, 30, 40 em forma de quê? Números ordinais. Temos ainda o quê? 1 centésimo, 2 milésimo, 3 décimos milésimos. E depois, quando a leitura for múltiplo de 10, 100, a gente sempre vai escrever como? Em forma ordinal. Muito cuidado. Tipos de frações. A gente vai ter a fração própria. O que é a fração própria? Toda fração que for considerada própria deverá ser o que? Menor que o inteiro, ou seja, o numerador tem que ser menor do que o denominador. Ela será considerada uma fração própria. Quando que a fração será imprópria? As frações serão impróprias quando o numerador é maior que o denominador.
A gente vai ter esses dois tipos de frações. Fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Número misto. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Significa que quando a gente realizar a divisão não será exata, mas existirá o quê? Quociente e resto. Como que a gente vai escrever essa fração em forma de número misto? Vamos para o exemplo, para vocês observarem. Eu tenho o primeiro desenho, 4, e os 4 estão o quê? Pintados. Eu tenho o segundo desenho, o que acontece com ele? Só um está pintado. Então, a gente vai fazer a soma do primeiro com o segundo. Então, significa dizer o quê? Que eu tenho 4 sobre 4, por quê? Porque eu tenho 4 partes e as quatro foram o quê? Pintadas, mais 1/4. Por quê? Porque eu tenho 4 partes e uma somente está pintada. A gente realiza essa soma. Como que a gente vai somar duas frações? A gente vai conservar o denominador, a gente repete o denominador e soma quem? Os numeradores. Então, 4 mais 1, 5. Repete quem? O denominador. Então, a gente vai ter 5 sobre 4. Vocês podem observar que o 5 é o quê? Maior que 4. Então, a gente vai poder escrever em número misto, que vai ser o quê? Uma parte. Quando a gente dividir 4 por 4, significa dizer o quê? Que a gente tem uma parte que está totalmente pintada. Do lado, a gente escreve quem? 1/4. Que vai ser a minha parte o quê? Fracionária. 1 representa a parte inteira, que é a parte que está toda pintada, mais quem? Mais 1/4, que é a parte fracionária. Então, a gente tem 1 inteiro e 1/4, ou o quê? Ou 5/4. Nosso exemplo. Escreva na forma de fração o desenho. A gente tem um desenho com 6 quadrados. O primeiro está totalmente pintado. O segundo somente o quê? 2 quadrados estão pintados e os demais estão em branco. Então, a gente vai escrever como? 6 sobre 6 mais 2 sobre 6. Soma de fração. Repete o denominador e soma quem? Os numerador. Então, a gente vai somar. 6 mais 2, 8. Temos o quê? 8 sobre 6. O que acontece? A gente tem 8 sextos. O que acontece? O numerador é o quê? Maior que o denominador. Então, a gente vai poder o quê? Escrever o quê? Escrever em forma de um número misto. 6 sobre 6 é quem? É 1. E do lado a gente vai escrever o quê? A parte fracionária. 1 vezes quem? 2 sextos. E se tiver em forma fracionária e você quiser escrever, tiver em forma de número misto e você quiser escrever em forma de uma só fração, ó. O método é esse. Você vai pegar o denominador e vai multiplicar por esse número que está na frente, tá? Você vai pegar o 6 e multiplicar com 1 e somar mais 2. Você pega o 6, multiplica pelo número que está à frente, que é 1. Então, 6 vezes 1 mais 2. 1 vezes 6, 6 mais 2 é quanto? 8. Então, a gente chegou em 8 sobre 6. Aqui é a ida e a volta. É o jeito que vocês vão conseguir escrever a fração em número misto. E é o jeito que vocês vão escrever o quê? Sair do número misto e chegar na fração.